A revogação do livramento condicional não altera a database para progressão de regime. Prestem bem atenção no que eu estou falando, porque isso é um boom de diferença para quem ainda não sabe aplicar isso. Como é que Seu é? cliente, prestem bem atenção, seu cliente está em regime fechado, tá? Ou ele está em semiaberto, vamos imaginar que ele está no semiaberto, e ele alcançou o direito para ir para o aberto, alcançou o direito para ir para o livramento. Alcançou os dois juntos. Você foi e optou pelo livramento condicional. Ele vai para o livramento condicional, fica em período de prova, comete um novo crime e é revogado o livramento condicional. Se for revogado o livramento condicional, a data base para progredir de regime não tem nada a ver com livramento condicional. Ela não altera. Então, vamos supor que ele já tivesse alcançado o direito para ir para o aberto. Ele continua já tendo direito para ir para o aberto. Salvo a soma de uma nova guia que altere o regime biriri bororó. Outro exemplo. Seu cliente estava em regime fechado. Faltavam 10 dias para o semiaberto. Ou um mês, que seja que é mais tempo. Ele vem, consegue o livramento condicional, você solta ele que o livramento condicional é melhor que o semiaberto. Ele perde o livramento condicional por qualquer dos motivos. Quando ele perde o livramento condicional, ele volta para o regime que ele estava quando ele ganhou o livramento condicional. Ou seja, ele volta para o fechado. Quando ele volta para o fechado, a data para progredir de regime não é alterada. Então, se faltavam 10 dias, se faltava um mês para ir para o semiaberto, continua faltando só isso. Entenderam? É bem assim, doutora Eliette. É bem assim. E eu vou explicar, nem que eu demore 1 hora até vocês entenderem este ponto. O que vocês não entenderam? Livramento condicional e progressão de regime são duas coisas separadas. Comutação, indulto, progressão de regime são coisas separadas. Quando eu disse para a doutora Rafaela, comutou, a nova pena vai ser menor, o requisito objetivo vai ser menor, porque a nova pena é menor, mas a data da progressão de regime é a data da progressão de regime. A data base continua sendo aquela lá que era anteriormente. A data base do livramento condicional na comutação não muda. É uma outra linha de contagem. Uma não interfere na outra. Progressão de regime e livramento condicional são duas linhas do tempo diferentes. Vou até fazer um desenho. Agora vou fazer, tô vendo. Vou esperar para vocês me darem um ok e dizer que estão vendo o meu desenho. Estão vendo o meu desenho? Alguém me diz em palavras. Sim, Sim. tá Então aparecendo. vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, uma linha do tempo da progressão de regime. Aqui embaixo a gente tem a linha do tempo do livramento condicional, tá? Então ele vem aqui, ó, data base, começou a cumprir a pena, primeiro dia da prisão, tá? Então eu tenho o mesmo dia é a data base do livramento e é a data base da progressão de regime. Vamos supor que ele está em regime fechado, tá? Então ele veio cumprindo pena. Aqui no dia 30 de março de 2024, ele ia progredir de regime. Só que antes disso, aqui, ó, em 20 de fevereiro, ele alcançou o livramento condicional, tá? O que aconteceu com ele? Ele saiu em livramento condicional. Saiu em livramento condicional, ficou vivendo a vida. Lá por dezembro de 2023, 2024, né, que nós estamos,
é revogado o livramento condicional. Revoga o livramento, revoga. Esta linha do tempo aqui, ela é apagada, mas esta daqui, a linha do tempo de cima, a linha do tempo da progressão, não foi alterada. Nada mudou nela. Faltavam aqui 30 dias para ele progredir de regime, olha. Na verdade, aqui do dia 20 de fevereiro até o dia 30 de março, faltavam 40 dias. É isso que está faltando para ele progredir de regime. A data base da progressão não é alterada porque se alterou o livramento. Você volta na mesma situação. Você não tem uma mudança na progressão de regime. Deixa eu explicar uma outra coisa. Quando o livramento condicional é revogado, o seu cliente volta para o regime em que ele estava. Isso é tranquilo para vocês? Por quê? Porque muitos lugares acontece do juiz revogar o livramento e regredir de regime. Isso é inconstitucional. Isso não pode. Isso é bis in idem. Uma pessoa não pode ser duplamente sancionada pelo mesmo fato. Um fato que gera revogação de livramento condicional gera revogação de livramento condicional. Não pode gerar também a regressão de regime. Isso é totalmente contrário. Quando o livramento condicional é revogado, o seu cliente volta para o regime que ele estava exatamente nas mesmas condições que ele estava. Faltavam 10 dias para progredir de regime? Faltavam 10 dias para progredir de regime. Aí, doutora Rafaela, se for por um novo crime, vai se processar exatamente como se processa com um novo crime. Se vier o novo crime, tiver a soma das guias, vai ter soma de novas guias, vai ter tudo. Nós estamos falando de data base. A data base da progressão de regime não é alterada pela revogação do livramento. Agora, se vai vir a nova soma da guia, porque veio uma nova guia do novo crime cometido que gerou revogação do livramento, aí é diferente, tá? Aí você vai somar as penas, pode alterar o regime ou não. E vai alterar o alcance, mas não vai alterar a data base. Não tem um motivo para uma nova guia alterar a data base da progressão de regime. Ela continua sendo a mesma. A mesma data da primeira prisão. Agora, se ela foi considerada uma falta grave, não foi o novo crime. O novo crime foi cometido em livramento condicional, não foi cometido em cumprimento de pena. Foi cumprido durante um período de prova.